Será que existe mesmo essa coisa dos alimentos que inflamam e alimentos que desinflamam? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é: será que os alimentos realmente inflamam? Então, o que é que acontece, gente? Não existe, na verdade, o alimento que inflama e o alimento que desinflama. A composição dos alimentos é muito importante nesse processo, porque a gente sabe, por exemplo, que excesso de açúcar, excesso de aditivos químicos em alguns alimentos são substâncias que, de fato, o nosso corpo não consegue gerenciar muito bem. E isso acaba, de médio a longo prazo, gerando danos às nossas células, já que elas nunca foram preparadas para ingerir, por exemplo, um chiclete, para bem essas substâncias. E por isso, de médio a longo prazo, surgem as doenças, as complicações. E é claro também que tudo que provém da natureza, os alimentos que são naturais, frutas, legumes, grãos, quanto menos processados esses alimentos forem, melhor. É óbvio que o nosso organismo vai ter uma adaptação melhor a esses alimentos. Eles, de fato, contêm nutrientes na sua composição e essa composição vai ajudar as nossas células a funcionarem melhor, produzirem energia, queimar gordura, melhorar todas as funções como memória, disposição e etc. Então, é claro que, de uma maneira geral, alguns produtos alimentícios, que na verdade eu nem gosto de chamar de alimento, se vem empacotado, se vem enlatado, se está congelado, se tem adição de substâncias que conservam, que dão sabor, que dão cor, que adoçam, isso não é alimento. O nome correto é produto alimentício. E esses produtos alimentícios, eles foram fabricados artificialmente. É claro que o nosso corpo, ele não foi feito para processar esse tipo de produto. Se a gente for pensar lá nas eras, né, quando o Homo sapiens surgiu, aquele homem comia o quê? Frutas, legumes, grãos, ele caçava, ele fazia muita atividade física. Então, o que é que veio acontecendo ao longo aí dos milênios? A gente foi perdendo esse hábito, a gente foi sentando mais, comendo pior, ingerindo menos alimentos e comendo mais produtos alimentícios, e é claro que isso tem gerado a quantidade de doenças que a gente vê hoje em dia, cada vez mais cedo, porque cada vez mais cedo a gente está ingerindo, as crianças estão ingerindo esse tipo de produto alimentício. E o que é que acontece? Os nossos genes, eles continuam aqueles daquela época lá. E aí, como é que a gente pode interpretar isso? Os genes são os mesmos, e a carga externa do que esses genes estão recebendo é totalmente diferente. Eles não foram feitos para isso. Eles não estão adaptados, não estão prontos para processar isso. Eles não estão preparados para processar isso. E daí o que é que acontece? Doença, dano a esses genes. E as pessoas vão passando esses genes defeituosos para frente. E por isso que cada vez mais a gente vê famílias em que todo mundo tem aquele problema, em que todo mundo tem aquela doença, aquele mal, não é verdade? Então, de uma maneira geral, a gente tem que pensar o seguinte: existe realmente a situação de um alimento que inflama do alimento que não inflama, do alimento que faz bem do alimento que faz mal. Beleza. Mas a gente tem que perceber também que existe uma individualidade. Esse é o segundo ponto aí importante. A individualidade é a forma com que cada um de nós responde a esses alimentos. Então, tem pessoas que toleram muito bem determinados alimentos. Já outras pessoas não toleram muito bem. Isso parte de uma individualidade, a capacidade que essa pessoa tem de processar aquilo. Então, isso tem muito a ver com a carga genética que ela já traz, se já é uma carga genética mais problemática ou é uma carga genética mais saudável. Isso vai depender muito da condição de saúde intestinal, porque o intestino, para a gente, é como se fosse o núcleo, né? O centro de tudo que acontece. Todas as doenças hoje em dia, todos os problemas de saúde, têm como base uma condição intestinal. Normalmente uma hiperpermeabilidade, normalmente uma disbiose, um intestino inflamado, que não tem uma resposta imunológica legal, então o nosso corpo fica sem proteção. E por isso, muitas coisas que a gente ingere na alimentação vão ter uma resposta negativa. E não necessariamente aquele alimento é um alimento que é 100% ruim. Mas a questão é a condição do organismo dessa pessoa é que vai determinar de que maneira ela vai responder a essa ingestão. Se vai ser gerando processo inflamatório ou não. Então, eu sempre explico que cuidar do terreno biológico é o primeiro ponto para que a gente tenha saúde. E o que é cuidar do terreno biológico? É você cuidar da sua ingestão alimentar. Porque se você tem uma ingestão alimentar regular, você tem uma variedade de consumo dos alimentos naturais, quando eu falo alimento, eu estou falando de comida de verdade. Frutas, grãos, cereais, carnes,
peixes, frango, o quanto mais natural, melhor. O quanto menos com adição de aditivos aí, de agrotóxicos e de hormônios, quando a gente fala nas fontes animais, melhor. Quanto mais a gente repõe os nutrientes que são necessários, pela forma de suplementação mesmo, porque na maioria dos casos essas suplementações são importantes. Quando a gente faz essa reposição adequada, na dose que é necessária, tudo isso vai nutrindo bem o nosso terreno biológico e a partir daí a gente consegue ter uma condição de saúde, de vitalidade, de defesa imunológica muito melhores. E é claro que um organismo que tem esse terreno biológico equilibrado, saudável, ele vai responder de forma muito mais positiva às agressões do ambiente. Porque hoje a gente vive num mundo em que as agressões ambientais estão aí o tempo todo. O ar que a gente respira não é legal, tá? A água que a gente bebe, ela tem presença aí de bisfenol, de fitalato, de plástico, agrotóxicos, cosméticos, desodorante, tudo que a gente utiliza no corpo, inclusive, tem a presença de substâncias que não são legais para o nosso organismo e que ele não consegue processar, ele não consegue tolerar muito. Então, o que é que acontece? A gente não pode sair desse mundo em que a gente está. A gente teria que viver numa bolha. E eu sempre digo que se for viver numa bolha, que seja uma bolha de vidro, porque a bolha de plástico vai piorar a sua situação. O plástico é altamente contaminante. Então, essa bolha aí que a gente viveria não é possível. Então, vamos descartar essa possibilidade. A gente tem que viver no mundo do jeito que ele é, fazer o possível para melhorar essa condição ambiental. Mas até que isso aconteça, a gente precisa se proteger. E para se proteger, a melhor forma é você cuidar do seu terreno biológico, fazendo tudo isso que eu falei, cuidando da saúde mental, que interfere diretamente na condição do nosso organismo, nas defesas. Então, o organismo inflamado, ele não depende totalmente do que a gente come, mas também dos nossos pensamentos, da nossa energia, dos nossos sentimentos, do que a gente pratica aí mentalmente na maior parte do tempo. Isso também pode gerar um processo inflamatório ou um processo desinflamatório. Cuidar do terreno biológico com nutrientes, tá? Ingerindo água de qualidade, minimizando dentro do possível a ingestão de agrotóxicos, alimentos com aditivos químicos. Isso vai favorecer de médio a longo prazo essa condição do terreno biológico. E assim, melhorando esse terreno biológico, as defesas orgânicas a essas agressões ambientais que a gente não pode impedir, elas vão ser bem melhores. Você vai minimizar o risco de doenças. Você pode até ter um exemplo bem interessante, que assim a gente percebe que às vezes no ambiente, no local, muitas pessoas ficam gripadas, resfriadas ali ao mesmo tempo, no mesmo período. E de repente uma ou duas pessoas não sentem absolutamente nada. Ou elas podem ter ali, né, uma coriza, uma dor de cabeça, um mal-estar totalmente passageiro. E no dia seguinte essa pessoa está muito bem, enquanto está todo mundo de cama, todo mundo gripado, todo mundo péssimo. O que é que diferencia aí? O que é que a gente observa que pode estar fazendo a diferença nessa situação? Muito provavelmente essa pessoa que não caiu nessa gripe aí, que não ficou mal, né, que ficou de cama, ela tem uma condição de terreno biológico melhor do que as outras que ficaram. Se não no sentido biológico mesmo, no sentido emocional, porque essas pessoas que pioraram a situação de gripe, muitas vezes elas estavam num período de estresse emocional, né, de muita preocupação, de muita angústia, enfim, e isso faz com que o sistema imunológico caia, né, ele não trabalhe no máximo da sua potência, e isso diminui a proteção a essa pessoa. Então, observe que não é só o que a gente come, mas é também a nossa condição emocional. Isso é muito importante, é um pilar super importante quando a gente fala em cuidar da saúde. Cuidar da saúde mental, cuidar da condição orgânica, cuidar do terreno biológico, são formas de prevenir todo e qualquer dano. E aí eu tô falando desde uma gripezinha até uma doença autoimune, até um câncer. Por quê? Porque quando a gente cuida do terreno biológico, a gente silencia genes defeituosos. E a gente faz com que esses genes defeituosos não passem adiante aquela doença para as próximas gerações e também esses genes doentes, eles não manifestem a doença em nós, agora aqui nesse momento. Então, o silenciamento de genes, ele é feito basicamente, anota aí, com alimentação equilibrada, com todos os nutrientes, com fontes alimentares saudáveis, minimamente processadas, mais integrais, mais puras, a reposição de nutrientes isolados, de acordo com as suas necessidades, não existe receita de bolo para isso, e cuidar da saúde mental, cuidar do aspecto emocional, energético, porque isso também é um pilar importante quando a gente está falando de
modulação de imunidade para melhorar as nossas defesas, reduzindo a condição inflamatória. E o quarto pilar, e não menos importante, atividade física, porque também o corpo físico ele precisa ter essa atenção. Quando a gente fala em atividade física, não é pela finalidade estética apenas. A estética é a cereja do bolo que vem no final do processo, mas é basicamente para que você mantenha a musculatura ativa, fortalecida, para que você melhore funções orgânicas, tá? A partir do fortalecimento dessa musculatura, é para você prevenir problemas ósseos no futuro e também de quebra, o que é muito bom e os estudos hoje já comprovam, é a relação direta que a atividade física tem com a condição mental e emocional. Então, quanto mais atividade física você faz, com prazer, com disposição, isso melhora a sua condição emocional. E essa melhora da condição emocional vai refletir em todo o seu organismo, inclusive na sua condição imunológica, para que você se defenda cada vez mais e melhor a essa situação de inflamação que o ambiente está aí, né, repleto de fatores. A gente é que precisa se defender. Então, eu espero que esse vídeo de hoje tenha trazido para você esclarecimento de uma vez por todas a respeito dessa questão dos alimentos que inflamam e que não inflamam. Que você entenda que o ator principal nesse processo aí é você e o cuidado que você tem com o seu organismo, com o seu terreno biológico, porque assim você consegue melhorar as suas defesas e minimizar os riscos de haver um processo inflamatório muito grande no seu organismo que possa levar a doenças. Obrigada por ter ficado até o finalzinho do vídeo, que esse assunto tenha contribuído para te esclarecer todas essas dúvidas e a partir de agora você coloque todo o foco da sua atenção e do seu cuidado em você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.